Bom dia, pessoal! As notícias de hoje estão fervendo. Hoje falaremos do caso Henry. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Pai de Jairinho, acusado de matar Henry, nega ser miliciano. Sou poeta, diz ele. O deputado estadual Coronel Jairo negou qualquer relação com milícias após ter sido acusado durante o julgamento do assassinato do garoto Henry Borel, de 4 anos. O filho do parlamentar, Dr. Jairinho, está preso sob suspeita de ter matado o enteado. Durante o júri, Reinaldo César Pereira, tio de consideração da mãe do garoto, afirmou: "Ouvi dizer que eles são donos de Bangu, donos de milícia. Quando falam em milícia, eu fico triste. Eu moro na beira da estrada. Não tenho carro blindado, não ando com segurança. Outra coisa, que milícia é essa em Bangu? Não conheço milícia em Bangu. Sei que tem em Realengo, Cosmos, Barra. Em Bangu, não conheço. E eles me botam dono da milícia lá. Eu sou miliciano que não tenho medo de nada, então. Ando no pagode de madrugada, saio da mocidade sozinho", afirmou o deputado Jairo em entrevista ao Portal UOL. "Eu não sou miliciano, sou poeta", complementou o coronel a reportagem. Ele contou que compôs músicas nas décadas de 80 e 90 e lançou há uma década o livro Pedaços da Vida. Jairo disse acreditar na inocência de Jairinho, isto do caso desde a prisão do filho, em 8 de abril. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que o menino foi morto por sadismo do padrasto com omissão da mãe, Monique Medeiros. O coronel leu livros para investigar se Jairinho poderia ser psicopata, mas não encontrou lastro nos materiais estudados. Segundo Jairo, há erros nos lados cadavéricos. Foram 6 produzidos durante a fase do inquérito. A cor dos olhos de Henry, que são azuis e constam como castanhos, e o uso de fraldas descartáveis na hora da morte. Jairo disse ao UOL que a relação de Monique com a família era ótima, antes de o casal ir morar na Barra da Tijuca. Ela frequentava a casa da família de Jairo em Bangu. Henry sempre foi muito bem tratado ali, argumento do coronel, para embasar sua tese de que o menino não foi morto violentamente. Os laudos periciais apontam 23 lesões no corpo do menino, que teve hemorragia interna e laceração no fígado causada por ação contundente. Uma mãe não mataria o filho e nem defenderia um namorado de meses se fizesse isso, opinou o pai de Jairinho, que acha que Henry sofreu um acidente doméstico. "Eu vou até o fim. Não vai prevalecer essa covardia e essa mentira. Eu não vou deixar. Não falo como deputado nem coronel. Eu falo como pai. Eu vou até o fim. Eles, para ascender profissionalmente, se juntaram para prejudicar um médico e vereador, legitimado pelo voto popular. Podem saber que eu vou até o fim", finalizou o UOL. O que você acha das palavras do deputado Jairo, pai de Jairinho? Deixe nos comentários. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Livro conta história da morte de Henry Borel. Publicado em 9 de dezembro, livro é de jornalista que cobriu o assassinato. Livro sobre a história da morte de Henry Borel, que tinha apenas 4 anos de idade, é lançado 9 meses após o óbito, levando o nome de Caso Henry, Morte Anunciada. A investigação e os detalhes são não revelados da história que chocou o país. O livro foi escrito pela jornalista Paola Serra. Lançado no Rio de Janeiro, o livro foi concebido após 8 meses de apuração, junto com uma análise de 1.500 páginas de documentos, 50 mil arquivos digitais e 200 entrevistas, uma delas também sendo com Monique Medeiros, mãe da criança que se encontra presa desde o mês de abril. A autora fala do caso, mas também traz as outras partes, falando da vida familiar e das características pessoais dos acusados, Dr. Jairinho e Monique Medeiros, falando de seus históricos pessoais e as semelhanças entre eles. O relacionamento entre os dois também é abordado pela jornalista, que fala sobre como eles se conheceram e como a evolução se deu rapidamente. Paola Serra também usa das mensagens que constavam nos celulares dos envolvidos, revelando um relacionamento conturbado, segundo a CNN Brasil. Por fim, a obra fala da repercussão da morte de Henry, falando dos quase 50 mil reais pagos pelo casal para uma equipe de comunicação que tentaria divulgar a versão deles do caso pelas redes sociais, o trabalho da polícia e até mesmo a primeira audiência dentro da justiça. E você já comprou o livro sobre o caso Henry? Nos conte nos comentários. Pai de Henry Borel
Leniel Borel, se pronuncia nas redes sociais. Henry, papai e o Brasil inteiro hoje lutam por justiça por você. As últimas semanas nos causaram preocupações em relação à justiça pelo meu filhinho. Sabemos que os monstros que assassinaram brutalmente nosso Henry Borel não falarão a verdade, e as manobras para desvirtuar dela são inúmeras. Vimos juntos a família do Jair enaltecer um dos maiores psicopatas que o Brasil já conheceu, e plantando mentiras em juízo para defender um assassino de uma criança inocente. Ah, como é triste ver até que ponto o ser humano pode chegar. Nada foi pior do que ver a família da Monique fazendo de tudo para criar sua inocência. Como pode uma avó falar que seu único neto não estava sendo agredido, quando todos nós vimos o vídeo de uma criança indefesa mancando? As conversas da babá com a mãe, Monique falando em comprar câmera para ferrajar, sem contar que o Henry falou na frente dela que o tio o machucou. Príncipe, hoje todos entendemos que aquela família não merecia você. Meu filho já chegou morto no hospital, o que foi confirmado em audiência por toda a equipe médica. Tudo ocorreu no interior daquele apartamento. Não importa o que aqueles dois monstros e seus assessores fizeram para mascarar, ocultar ou adulterar o cenário. Eles precisam ser punidos pela barbárie que cometeram. As últimas audiências foram mais uma etapa em busca por justiça. O mundo inteiro viu as mentiras das testemunhas treinadas, mas caindo em contradições o tempo todo, pois não há crime perfeito. Cremos que a justiça será feita de forma exemplar. A justiça de Deus é perfeita. Reflexão. Antes, pela lei antiga. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como um assassino mediante depoimento de testemunhas. Mas ninguém será executado mediante depoimento de apenas uma testemunha. Não aceite resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Números, capítulo 35, versículo 30 e 31. Atualmente é pela graça. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Deixe nos comentários a hashtag Justiça por Henry para ajudar Leniel Borel. Obrigado. Lembre-se de inscrever-se no canal. Obrigado. Vamos para a próxima notícia. Caso Henry. A avó materna acredita que neto tenha sido agredido. Acredito sim, disse a mãe de Monique Medeiros sobre supostas agressões sofridas pela criança. Na última quarta-feira, dia 15, ocorreu mais uma audiência de instrução e julgamento a respeito do caso da morte do menino Henry Borel, que foi morto aos 4 anos de idade, em 8 de março deste ano. Nessa etapa, foram ouvidas testemunhas de defesa dos réus do caso, Monique Medeiros, mãe do menino, e Dr. Jairinho, ex-vereador e padrasto do garoto. Na ocasião, Rosângela Medeiros, mãe de Monique, falou sobre seu neto. A mulher afirmou que a criança nunca relatou ter sofrido agressões por parte de Jairinho. As informações são do portal de notícias UOL. Não acredito que meu neto tenha sido torturado, porque ele nunca reclamou de nada e nunca apareceu com marcas. Ele era uma criança branquinha. Não tinha como aparecer num roxo machucado no Henry, afirmou a mulher. Entretanto, ao fim de seu depoimento, ao ser questionada pela juíza Elizabeth Louro sobre as lesões encontradas no corpo do menino, Rosângela afirmou que crê que Henry foi agredido sim antes da morte. Acredito que sim. De qualquer forma, a avó materna de Henry não apontou que seria o provável autor das agressões. Relembre o caso Henry. No domingo de 7 de março de 2021, o engenheiro Leniel Borel deixou seu filho Henry na casa da mãe do garoto, sua ex-esposa Monique. Segundo a mulher, via UOL, o menino teria chegado cansado, pedindo para dormir na cama que ela dividia com Jairinho. Por volta das 3h30 da madrugada, o casal foi verificar o pequeno e acabou encontrando Henry no chão, já desacordado. Monique e o vereador levaram o garoto às pressas para o hospital, enquanto avisavam Leniel que, desconfiado, abriu um boletim de ocorrência. O caso começou a ser investigado no mesmo dia, e até hoje a polícia já ouviu cerca de 18 testemunhas, tendo em vista que a morte do garoto foi acusada por hemorragia interna e laceração hepática, causada por uma ação contundente. Os oficiais já reuniram provas o suficiente para descartar a hipótese de um acidente, segundo o G1. Dr. Jairinho e Monique Medeiros foram iniciados por homicídio duplamente qualificado,
como agravamento de tortura e recursos que dificultaram que o garoto se defendesse. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.